Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos em mais um episódio da série Professoras de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual. E o nosso tema de hoje é: use esses 3 elementos para conquistar o interesse da criança com deficiência intelectual na sala de aula. Algumas crianças com deficiência intelectual, TEA ou TDAH que têm dificuldades na aprendizagem, se reacionam por oposição. Você já conheceu uma criança assim? Que é uma criança que a gente chama de opositora? Você pede uma coisa e ela nunca quer fazer? Essa oposição está relacionada à forma como elas estão conectadas às pessoas. Ou seja, ela já vem construindo um hábito, né, de se relacionar com as pessoas por oposição. Às vezes porque elas querem uma recompensa, né? Ah, faz isso que eu te dou aquilo. Então, mais ou menos essa oposição já faz parte do dia a dia dessas crianças. E às vezes a gente encontra essa criança na sala de aula, não é mesmo? Você também já escutou uma criança falar assim: ah, eu não me importo, eu não me importo. E você não sabe o que fazer para envolver essa criança na atividade? Então, hoje eu vou dar algumas orientações valiosas sobre o que essa frase significa. Essa frase que essa criança te disse: ah, eu não me importo, né? E o que fazer diante de uma situação como essa? Primeiro eu quero contar para você o caso do Flávio. O Flávio é um menino, TOD, que eu tive lá na minha escola, certo? O Flávio, eu falo assim que é um caso raro, né? Raro dentro do que eu estava geralmente acostumada, porque quando a gente tem uma criança com algum transtorno, alguma dificuldade na aprendizagem, alguma deficiência, alguma síndrome, mesmo que ela não tenha os 2 pais, né, assim, juntos, a gente tem geralmente um assume, né, às vezes a mãe assume a criança e o pai vai embora, às vezes o pai fica com a criança, mas aquela criança sempre tem um pai ou uma mãe. Mas olha que engraçado, o Flávio, ele era rejeitado pelo pai e pela mãe, porque eles eram separados. Um empurrava para o outro a responsabilidade sobre qualquer coisa que o Flávio fazia. E o Flávio era muito opositor. Gente, ele tinha 5 para 6 anos. E nada importava para ele, nada. Não adiantava ameaçar de chamar a mãe, de chamar o pai, chamar quem fosse. Ele só dizia assim, ó, eu não me importo. Então, eu orientei a professora que aplicasse alguma das estratégias que eu vou ensinar para você hoje. Então, pegue o lápis, papel para anotar essas estratégias, certo? São estratégias que, quando eu encontro uma professora que tem um aluno opositor, eu digo para ela colocar em prática. Porque uma dessas estratégias vai melhorar esse comportamento opositor. Porque falar para uma professora, ah, eu não me importo com qualquer coisa, né? Seja ela positiva ou negativa, que a professora faça, não é uma coisa normal, não é? Então, nós vamos tratar isso, nós vamos entender o que isso significa, eu não me importo, e aprofundar um pouco essas estratégias. Mas vamos pensar o seguinte aqui, ó, por que algumas crianças têm esse comportamento mais opositor? Ah, tem TOD. Tá, mas e daí? O que isso significa e como é que eu posso mudar a prática, né, para que eu conquiste essa criança? O comportamento opositor pode estar relacionado na forma como você se comunica com essa criança. Porque a forma como você se comunica
pode ser o gatilho que ela está utilizando para se opor. E existem 3 tons de voz que nós usamos para nos comunicar. Uma voz mais passiva, uma mais agressiva e uma mais assertiva. Então, hoje nós vamos conversar sobre uma comunicação mais assertiva. Porque quando você tem uma comunicação muito passiva diante de uma criança opositora, a tendência dela é mandar em tudo, na sala, entendeu? E aí você vai perder totalmente a dinâmica, inclusive com todos os outros colegas. Então, não dá para ser totalmente passiva. Uma linguagem mais agressiva, ela é muito ameaçadora, é como você botasse gasolina numa fogueira que já está acesa. Então, também não funciona. O que eu vou ensinar para você aqui hoje é uma comunicação mais assertiva, tá? A criança com deficiência intelectual, TEA, TDAH ou TOD, que é opositora, quer fazer o que ela quer. Agora, como é que você pode dizer não e ser ouvida? Porque quando você está diante de uma criança opositora, que você diz para ela não pode fazer, ela não te escuta. Ela não está nem aí para você. Ela vai fazer e pronto. Então, aqui a gente vai pensar assim, ela é opositora, ela não quer fazer as atividades, como é que eu posso dizer não a ela e ser ouvida? Então, nós vamos precisar de uma abordagem mais assertiva. Essa abordagem mais assertiva, ela é de uma forma clara e respeitosa, mesmo que essa criança não seja respeitosa com você, porque muitas vezes ser opositora leva junto um xingamento, leva junto né, levantar a mão, certo? Então, vamos fazer de uma forma que essa criança compreenda a sua abordagem mais assertiva. Quando eu falo de uma abordagem mais assertiva e clara e respeitosa, é que eu tenho que dizer, por exemplo, vamos pensar que a atividade que você está fazendo com a criança não precisa usar uma tesoura. Aí ela já pegou a tesoura, que ela gosta de cortar tudo. Aí você vai dizer, ó, faça essa atividade sem usar a sua tesoura. Só que isso é uma informação, tá clara, tá precisa, não é ameaçadora, mas você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que olhar nos olhos dessa criança, estabelecer um contato visual com ela, e aí você vai dizer para ela, além da informação que você disse que ela não, que naquela atividade é para fazer sem tesoura, você vai dizer: me dá a tesoura, ela está afiada e pode te cortar. Dê também pistas visuais, auditivas e táteis, sempre que possível. Então, no momento que você for pedir a tesoura, não pega na tesoura nem na mão da criança, porque isso pode ser uma ameaça e um gatilho para a oposição. Você vai tocar no ombro dela, tocar nas costas dela de uma forma suave, entendeu? Então, isso é muito bom, porque quando você pega na mão, você ameaça. Quando você pega na tesoura, ela vai resistir. Então, você não vai tocar na tesoura. Você vai acolher essa criança com um toque suave nas costas, no ombro, para mostrar para ela que você não está enfrentando ela, que você deseja a tesoura. Pode ser que isso não funcione no primeiro dia, não funcione no segundo, mas se você manter esse hábito de não se opor e não enfrentar essa criança, ela vai ver que ela pode se comunicar com você de outro jeito. Eu quero que você experimente isso, se você tem essa criança, tá? Então, anote bem isso, tem que ser uma comunicação mais assertiva,
clara, não ameaçadora e com um toque que não seja na mão nem no objeto que você quer que ela te entregue. Olhe sempre nos olhos dessa criança e fale claramente. Quando a criança com TEA, TDAH, TOD diz: "Eu não me importo", o que isso significa para você? Então, vou te dar uma tradução se você não sabe. Quando ela diz: "Eu não me importo", é porque ela está dizendo que ela não se sente importante na sua sala de aula. É isso. Ela não se importa com nada que você faça, porque ela está ali. Ela não se sente importante, ela não tem voz e vez. Durante toda a minha vida pedagógica, eu sempre busquei entender a linguagem dessas crianças, especialmente essas que são mais opositoras ou mais resistentes em fazer a atividade. E sabe por que eu fazia isso? Porque eu sempre coloquei essas crianças na minha lista de prioridades. Por isso que eu quero que você, se você está diante de uma criança mais resistente, opositora, que diz que não liga para nada, que não se importa se você vai chamar o pai dela, não importa se ela vai ficar sem educação física, não importa que ela não vai aprender a ler, não me importo. Se ela tem esse hábito, né? Você vai usar, porque nessa live eu vou falar de 3 elementos importantes, né? 3 elementos. Então, eu vou falar do primeiro elemento, que é a empatia. O elemento empatia para conquistar o interesse dessa criança nas atividades. E como é que se faz isso? Antes de eu dizer para você como se faz isso, eu quero que você me diga o que é empatia para você. O que é empatia? Se você vê uma criança opositora, muitas vezes gritando, muitas vezes cuspindo nos colegas, jogando carteira no chão, como é que você vai usar a empatia? Né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Só que empatia não é isso. A empatia é você ter compaixão pelo outro. Ou seja, eu olhei para ele e eu não vou olhar ele e julgar ele pelo comportamento. O meu olhar para essa criança tem que ser um olhar luxuoso, com paixão. Separado. Com paixão. Eu tenho que olhar para ela e dizer: não, eu tenho que colaborar com essa criança para ela mudar esse comportamento. Se essa criança está apresentando comportamentos difíceis na sala de aula, é porque ela está precisando muito da sua ajuda, muito do seu afeto e do seu carinho. Então, quando uma criança diz que não se importa, procure traduzir isso como: não me sinto importante aqui nessa sala. E essa interpretação é essencial para você mudar esse comportamento dela. Quando você usa a empatia, você não vai se colocar no lugar dela, porque vai, né? O lugar que ela ocupa na hora da oposição é doloroso para a gente. Então, nós vamos ter que olhar além do comportamento, ou seja, o que está motivando essa criança a ter esse comportamento. E por isso eu quero te dar uma dica, né? Uma dica importante. Olha só, a motivação para fazer as atividades ou para aprender vem do relacionamento que essa criança estabelece com você. Inclusive, eu acho que você já se sentiu assim quando você estava lá estudando, no segundo ano, terceiro ano. Quando você tinha um relacionamento bom com um professor, você amava a matéria.
Se você tinha um relacionamento que não era muito bom com esse professor, você odiava a matéria. Você dizia que aquela matéria era mais difícil de aprender, mas não era a matéria. Era o teu relacionamento com o professor. Isso vale até hoje. Então, eu quero que você use, diante de uma criança opositora, essa estratégia. A estratégia se chama relacionamento do olhar. O que é isso? A criança está ali resmungando, xingando. Desça ao nível do olho dessa criança. Então, você não vai ficar de cima olhando para ela. Você vai sentar do lado dela ou se abaixar na carteira no nível dos olhos dessa criança, certo? Posicione bem o seu corpo, né, no alinhamento do corpo dessa criança. Isso faz, essa postura, faz com que a ansiedade dessa criança diminua naturalmente, porque se ela está diante de alguém grande, se torna mais opositor. E se você está no mesmo nível, baixa um pouco a ansiedade dela naturalmente, por causa dos neurônios de espelho. Os neurônios de espelho vão ler a tua face, vão ver o teu olhar e vão ver que você está ali para ajudar essa criança. Uma coisa importante, a resposta de luta, de lutar, de falar alto com você, se acalma à medida que a sua estrutura física se torna menos ameaçadora. Então, não fale com a criança opositora de cima para baixo. Você tem que baixar o seu corpo e conversar com ela. Isso vale para a primeira estratégia que eu já falei aqui hoje. Então, sempre sentar do lado dela e conversar com ela. Sempre. É uma estratégia física, é uma postura física, corporal, mas que tem um efeito muito grande. Não é um efeito ameaçador, pelo contrário, é calmante. É calmante e ela vai diminuir naturalmente a oposição. Tudo isso que eu estou falando para você é um conjunto de estratégias hoje que eu vou te ensinar. Vai anotando e depois você vai usar elas quantas vezes você precisar. Quando uma criança com TEA, TDAH, TOD diz eu não me importo, você precisa usar um outro elemento essencial, que é o critério de mediação do sentimento de competência. Se uma criança constantemente se recusa a te ouvir, ou diz, eu não me importo, você deve se dedicar a construir um relacionamento cooperativo e de carinho com essa criança. Então, qual é a estratégia? A gente usa uma estratégia chamada vocabulário emocional. O que é esse vocabulário emocional? Gente, isso aqui eu uso direto lá na escola. Direto, porque sempre tem aquela criança opositora. Então, eu conquisto todas elas com o vocabulário emocional. E como é que é isso, né? Assim, a gente sempre fala de usar um vocabulário emocional saudável. Porque existe um vocabulário emocional ameaçador, né? Onde eu vou xingar essa criança. Não é isso. A gente vai usar um vocabulário emocional saudável. Saudável. Essa criança pode estar te xingando do que for. Então, você vai dizer para ela o seguinte, antes disso, quando a criança tem esse comportamento mais opositor, então ela já está num nível de ansiedade, estresse, já está no limite, né? Então, você vai se abaixar e sentar com ela e conversar, e você vai dizer, olha, você está triste, e até acredito que você está zangado. Eu lamento que você esteja se sentindo assim. Mas você vai superar isso. Eu tenho certeza que você vai ficar bem, porque você é inteligente, você é capaz.
E eu estou aqui para te ajudar quando você quiser. Conte sempre comigo. Você está triste, mas vai superar isso. O que você está dizendo para essa criança? Pensa. Você está dizendo que você entende o que ela está sentindo. Quando você diz para a criança que eu sei o que você está sentindo, e você traduz aquele comportamento numa descrição, essa sua descrição entra no cérebro dessa criança, porque ela não é surda, né? Ela está escutando essa narrativa, e o cérebro já está em movimento para se tranquilizar, porque ele encontrou alguém que entende o que ele está sentindo. Olha que loucura. Olha que loucura, não é mesmo? Então, isso é muito importante você fazer. Eu quero que você experimente isso. Todas as vezes que a sua criança estiver com uma reação opositora. Vou dizer mais. Talvez da primeira vez que você vai fazer isso, essa criança não dê valor nenhum. Mas eu quero que você experimente, antes de desistir dessa criança, 10 vezes. Porque quando ela é opositora para tudo. Mas se naquela semana ela se opor 10 vezes e você usar essa estratégia cada vez que ela se opor, eu tenho certeza que na outra semana ela já vai ter um comportamento diferente. Sabe por quê? Porque esse relacionamento que você vai construir com ela vai virar um hábito. E ela vai se autorregular. E ela vai te procurar cada vez que ela estiver se sentindo ameaçada, ansiosa, estressada. E é isso. Eu vivo isso na prática, gente. Antes de finalizar aqui esse nosso encontro, eu vou falar o caso de outra criança que hoje o que ela mais precisa é de um abraço quando ela está desregulada. E é isso que ela sai da sala correndo e vem procurar. Então, funciona. Não são coisas que eu falo para você, faça se eu ainda não fiz. Tudo isso eu já fiz e tudo isso funciona. O importante é você ter várias cartas na manga e não ser uma ameaça, porque cada vez que o seu olhar, a sua expressão facial, o seu tom de voz for agressivo, você vai botar fogo, vai botar gasolina no fogo que já está aceso. É um treino? É. Mas isso faz parte da nossa profissão, né? Respirar, se tranquilizar e ter uma postura mais assertiva com essa criança que está desregulada. Todas as crianças com TDAH, TOD, com deficiência intelectual também, elas gostam de se sentir importantes e acolhidas. E isso não custa nada. Não custa nada. Esse acolhimento pode ser fundamental. Se essa criança não se sente importante na sala de aula, você tem que acolher essa criança. Se você tem uma criança que está nessa situação de diz que não se importa com nada, use então esse terceiro elemento que que serve para você conquistar o interesse dessa criança para as atividades. Que terceiro elemento é esse? É o critério de mediação do compartilhamento. Imagina uma criança que não se sente parte do grupo, né? A professora mal fala com ela já viu que ela não aprende, que de vez em quando ela perturba, né? A professora com essas oposições, que ninguém gosta dela mesmo, todo mundo briga com ela, os amigos começam a reclamar dela também. Então, eu quero que você use a mediação do compartilhamento. Para isso, você tem que procurar conhecer o que essa criança mais gosta de fazer. Toda criança tem um campo de interesse.
Toda criança tem um talento, ou é de desenho, ou é de dançar, ou é de cantar, ou assistir filme que dela sabe contar sobre esse personagem. Toda criança tem um talento. Toda criança. Pode ter um comprometimento que for, ela tem um talento. Tem alguma coisa que ela gosta muito, que ela domina esse termo. Pode ser um jogo na internet, não importa. Ela sabe alguma coisa. Ela tem uma preferência e ela domina esse campo de interesse. Então, procure saber o campo de interesse dessa sua criança, né? E aí, você vai colocar junto do seu conteúdo que você quer ensinar esse campo de interesse. Então, vamos lá, você está explicando sobre os animais, né? Vou pegar o exemplo do meu aluno, você está trabalhando sobre os animais, e esse menino, ele adora cachorro, porque a mãe dele é veterinária, entendeu? Aí você vai dizer, olha, sobre esse assunto, o fulano entende bem, porque a mãe dele é veterinária, e ele pode nos contar um pouco mais sobre os animais que estão lá na clínica da mãe dele. Então, ele vai trazer as experiências que ele já viu a mãe dele fazendo. Essa é uma forma dessa criança compartilhar algo que ela sabe para todos os outros. E os coleguinhas vão valorizar ele por aquilo que ele sabe e não pelas oposições que ele costuma fazer na sala de aula. Gente, isso é muito fácil. É muito fácil fazer. Procure ver. Olha só, esses 3 elementos, a empatia, o sentimento de competência e o critério de mediação do compartilhamento servem para controlar a raiva, a oposição das crianças com deficiência intelectual, TET, TDAH e TOD. Use sempre o comportamento dessas crianças como uma pista. Elas apresentam sentimentos de raiva, elas ficam gritando com os outros coleguinhas, elas se irritam com facilidade. Uma das melhores maneiras de apoiar qualquer criança irritada, independente do diagnóstico, é você procurar entender o problema. O problema que impulsionou esse comportamento agressivo, opositor. E aí você tem que fazer uma pergunta para você mesma. O que está causando esse comportamento nessa criança? Por que cada vez que ela erra algo, ou cada vez que eu estou dando atenção para alguém, ela apronta ou faz um comportamento de oposição? O que eu quero que você faça? Que você coloque uma lente nos seus olhos e procure ver além do comportamento. Quando você coloca essa lente, você pode mudar tudo, porque aquele comportamento agressivo, opositor, é uma informação fundamental, porque tem uma tradução específica, como eu falei. Eu não me importo com nada. Não, isso quer dizer que ela não se sente pertencente ao grupo. Tem uma tradução e você tem que ver além dessa tradução. Com esse entendimento, né? Quando você vê alguma criança com TEA, TDAH, deficiência intelectual, síndrome de Down, mas que essa criança apresenta um comportamento agressivo opositor, como birras, explosões de raiva, oposições, comportamentos de automutilação. Fica ali, ó, pegando, tirando a pontinha, né, da cutícula, se pinicando. A primeiro passo é determinar a raiz do problema. Quando você procura ver a raiz do problema, você vai encontrar
algo que vai realmente convencer você que aquele comportamento é apenas uma consequência. O comportamento, ele é uma consequência de algo que está lá enraizado naquela criança. Porque o comportamento é uma resposta que algo está errado, que algo está incomodando muito essa criança. E para eu meio que fechando esse tema, antes da gente conversar talvez um pouco, eu quero dar mais duas dicas, se você está diante de uma situação mais desafiante e opositora. Ofereça uma entrada física. Uma entrada física. Uma entrada sensorial física. O que é isso? Lógico, a gente tem que ver, né? Tem criança que não quer, não é receptiva ou responsiva a um toque, a um abraço, a um carinho. Tudo bem, mas não é a maioria. Então, essa estratégia você pode usar com a maioria. Uma criança que é opositora, ela pode buscar uma pressão profunda para se autorregular. Como é que a gente faz isso? O abraço. O abraço é suficiente. Esse é o caso que eu tenho lá na escola, do menino que é Todd. Desde 5 anos ele apresenta esse comportamento. E agora ele está no primeiro ano, então ele fez o grupo 5, fez o pré, fez o primeiro ano, né? De 4 anos, ele está desde 4 anos. E agora, olha que interessante. Porque a minha sala na escola é uma sala posicionada estrategicamente, então eu acabo escutando muita coisa dos corredores, né? E ele, quando ele está desregulado, ele sai correndo, gritando pelos corredores. E aí eu já falei, o fulano tá em crise, né? Tá se opondo a alguma coisa. Então eu já abro a porta da minha sala e já abro os meus braços e já pego ele e dou um abraço de urso. Quem acompanha os meus stories já viu uma foto minha e dele abraçados. É um abraço de urso. E aí eu digo para ele, respire, se acalma, que eu vou te ajudar agora mesmo. Não se preocupe. Eu só preciso entender o que te chateou dessa vez. Tá vendo? Isso é uma comunicação assertiva, porque essa criança teve esse comportamento porque ele quer uma ajuda. Então, eu dei o abraço para ele se autorregular, né? Para ele se acalmar, e ainda usei uma comunicação assertiva, dizendo a ele: olha, respira, se acalma, não se preocupe. Eu só preciso entender o que te chateou dessa vez. E aí isso não dura 1 minuto e meio. Ele começa a respirar, ele começa a parar de chorar, ele começa a parar de falar palavrões. Você pode pensar, tá dependente de ti? Não. Pior se ele estivesse na sala fazendo auê. Então, hoje, quando ele se desregula, ele sabe em quem se apoiar. Ele precisa de um adulto que tenha uma comunicação assertiva para ajudar ele a se autorregular. O relacionamento que você estabelece com a criança é a chave do negócio. Se for um relacionamento agressivo, danou-se, vai colocar gasolina na fogueira. Se for um relacionamento passivo, essa criança vai aprontar horrores, um atrás do outro. Mas se for uma comunicação mais assertiva, ele vai melhorar. Todo comportamento é um hábito. Todo comportamento é um hábito. Quer mudar um comportamento agressivo ou opositor de uma criança? Seja você o modelo de comunicação. Se você não for o modelo de comunicação, ela não vai aprender nunca. Então, experimente incorporar na sua prática pedagógica um desses elementos e você vai ter resultados, eu garanto.
Tudo isso eu coloco em prática diariamente, gente. Toda criança opositora, agressiva, eu nunca uso uma comunicação agressiva. Eu vou usar uma comunicação assertiva. Eu tenho que deixar claro para essa criança que eu sei o que ela está sentindo e eu vou ajudar. Se você não lembrar de nenhuma dessas frases que eu falei, só essas duas aqui já serve. Olha, eu sei o que você está sentindo e eu vou te ajudar. E voltando ao meu menino da escola, as primeiras crises que ele teve, ele se jogava embaixo de um banco e ficava gritando e batendo a cabeça dele ali embaixo. Eu sentava do lado dele para ficar mais ou menos da altura, sentava, me abaixava bem e dizia com ele: eu sei o que você está sentindo. Depois eu ia com um toque, fazia um toque nas costas, no braço, um toque leve para ver se ele ia me aceitar, né? Ele aceitou. E aí eu fui indo. Em pouco tempo, ele já viu que quando ele está desregulado, ele pode procurar alguém. Ele não precisa se enfiar embaixo de uma carteira, embaixo de um banco, bater a cabeça na parede. Ele pode vir e me abraçar. Porque daí ele vai sentir o corpo dele e vai se autorregular. É assim. Às vezes a gente tem que mudar um pouquinho a nossa prática. Olha, meninas que estão me acompanhando, um beijo grande para vocês e gratidão por estarem aqui comigo, porque eu sei que vocês têm o mesmo propósito que eu, é mudar a vida das crianças com deficiência intelectual. Tchau, gente!